Bom, pessoal, boa tarde. Tudo beleza? Boa tarde, doutor. Tudo bom? Vocês lembram que a gente parou? Pessoal, acho que ficou faltando o glossofaríngeo e o pneumogástrico, não foi? Eu acho que sim, doutor. Deixa eu dar um confere rapidão aqui. Não, nós falamos já. Acho que nós até terminamos já esses pares craniais. Tô vendo aqui, nós já terminamos. Terminamos até mais cedo do que eu pensei. Bom, pessoal, então hoje nós vamos entrar, já que terminamos os pares cranianos. A gente entra hoje nas síndromes meníngeas. Eu não sei se vocês já viram em CM1 síndromes meníngeas, se foi comentado com vocês. Acho que não, né? Fica tudo, essa parte de neuro fica para CM2. Ele deu uma comentadinha agora na prática, mas de leve. Então a gente segue nas síndromes meníngeas. Os bichinhos chatos aqui hoje que tá louco. Bom, pessoal, vamos lá então. Seguimos então com síndromes meníngeas, né? Ou síndrome meníngeo. Vai do termo que tiver mais fácil na hora de falar, do que vir primeiro na cabeça. Síndromes meníngeas ou síndrome meníngeo em
singular também. E nós começamos dando uma recordada nas meninges, né? Nas capas. Então primeiro nós falamos da dura madre, que é a capa mais externa, né? Que é a que está mais próxima ao crânio, está mais próxima ao osso. Consequentemente, como ela é mais externa, ela resumidamente teria que dar mais proteção. Então ela é mais dura e mais grossa do que as outras capas, né? Então, nós temos como características dura e mais alargada, mais espessa, uma capa mais espessa. Duas capas, né, em meio aos seios venosos. E alguns pliegues formam alguns compartimentos craniais. Já a aracnoide, ela é uma capa intermédia, ela está por baixo da dura madre, separada pelo espaço subdural. Beleza? Então, ela é separada pelo espaço subdural. Também, trabéculas aracnoides até a pia madre. E por último, o líquido subaracnoide. Então, por cima dela, né, tá o espaço subdural. Subdural, lembra de dura da dura madre? Subdural. Então, quando eu falar para você tem uma hemorragia subdural, você sabe que a hemorragia está embaixo da dura madre, entre a dura madre e a aracnoide. E o espaço de baixo é o espaço para onde já fala sub, para baixo, aracnoide, embaixo da aracnoide. Beleza? E por último nós temos a pia madre. A pia madre, como é a capa mais próxima ao cérebro, a que está colada no sistema nervoso mesmo ali, ao tecido nervoso, ela é a capa mais fina. Ela é mais fina e mais vascularizada, que ela está aderida diretamente ao cérebro. Beleza? Então, são essas características. Porque peguei no pé de vocês para passar essas características agora, principalmente desses espaços. Porque daqui para frente, quando eu mostrar alguma tomografia para vocês e você falar assim, opa, essa hemorragia é uma hemorragia subdural, né? Eu sei que está embaixo da dura madre, entre a dura madre e a aracnoide. Quando eu falar subaracnoide, está embaixo da aracnoide e entre a pia madre. Beleza? Agora falou. Uma hemorragia intracerebral, certo? Aí eu sei que já é uma hemorragia que está dentro do parênquima mesmo em si. Beleza? Então eu tenho pia madre, né? Que é a capinha mais fininha, tem a aracnoide, que é a intermédia, e a dura madre, que é a capa mais dura, né? E já para cima já o osso mesmo, o crânio. Beleza? E nós temos também o espaço epidural, tá bom? Que é o espaço circundante. Lá mais para frente vamos entrar mais um pouquinho aqui para enxergar dentro de algum exame. Ou nessa aula ou na outra a gente já vai começar a ver umas tomografias para entender esse espaço epidural. Bom, então a síndrome meningia, ela é um conjunto de sinais e sintomas que sugerem uma inflamação dessas leptomeninges. Pode ser provocada por diferentes eventos, né? Essa síndrome pode ser tanto por uma inflamação, um processo inflamatório, por uma infecção ou por uma tração mecânica. Essa tração mecânica a gente já fala daqueles pacientes acidentados, né? O traumatismo crânioencefálico, o famoso TCE. Clínica, principal sintoma,
todo paciente, quando se fala em principal sintoma, ele vem no consultório ou vem no hospital por dor. Então, o primeiro sintoma que a gente cita é a dor, é a cefaleia. Vamos lá, essa cefaleia ela pode ser tanto de aparição aguda ou subaguda. Ela aparece de forma brusca ou aparece de forma gradativa. Ela pode ser intensa e constante, aquela dor que não cessa, ou pode ser pulsátil. E aí vai depender da região acometida, para onde vai irradiar, para a gente falar o caráter de irradiação dela e localização dessa dor. Porque pode ser tanto frontal, pode ser occipital, certo? Com irradiação a raques. Pode ser aquela dor que o paciente chega, doutor, é uma dor que pega aqui da testa, assim, ó, e vem para o rumo da têmpora, assim, que chega a adormecer. Então você tem uma dor que começa na região frontal e irradia para região temporal, para a região parietal, direita ou esquerda. E aí você checa a sintomatologia que está associada a essa cefaleia. Náusea, vômito. Geralmente o paciente que já apresenta aquele episódio de migrânia, de enxaqueca, né? Enxaqueca pode ser tanto com aura ou sem aura. A aura, a gente já sabe, aquele sintoma ou aquele sinal que precede aquela dor de cabeça. Geralmente esses pacientes que cursam com enxaqueca, muitas vezes eles referem, e lá na casa deles eles já vomitaram de dor e estão com náusea, beleza? Febre, tá? Importantíssimo você perguntar para o seu paciente se ele apresentou febre. E fotofobia ou sonofobia. Vamos lá. Por último, você pergunta para o seu paciente ou para o familiar que o trouxe se houve algum episódio que cursou com um compromisso de consciência, confusão mental ou coma. O paciente desmaiou, o paciente ficou meio desorientado, tá? Porque às vezes, dependendo da sintomatologia e o que aconteceu, o paciente pode cursar com episódios temporários de perda de consciência, beleza? Ou o paciente entra no estágio de desorientação de tempo, espaço e pessoa, tá? E outros sinais que você observa já dentro da sua avaliação mesmo ali, os sinais de rigidez de nuca, sinal de Brudzinski, né? De Kearney. E você agrega tudo isso ao seu prontuário, à sua história clínica. Para relembrar, rigidez de nuca é quando tenta se mobilizar com as mãos a cabeça do paciente, o paciente sentado, e você observa que há um enrijecimento de toda essa musculatura e de todo esse aparelho neural que circunda a medula, o pescoço do paciente. Então, tá rígido o pescoço do paciente. Sinal de Brudzinski, né? Flexiona a cabeça e o paciente flexiona as pernas também, né? Ele flexiona os joelhos para tentar diminuir a tração sobre a medula, para tentar aliviar. E o sinal de Kearney, o paciente está deitado, né? De costas, com as pernas estendidas. E a resposta é o paciente também dobrar os joelhos, como a gente viu lá atrás naquelas manobras, a fim de reduzir essa tração. O paciente deita de costas. Quando você estende as pernas do paciente, o paciente tende a dobrar o joelho a fim de diminuir essa pressão na medula, diminuir essa tração. Vamos lá. Aqui a gente viu os sinais de Kearney, né? Sinais de Brudzinski. Beleza? Então você tenta tracionar essa perna do paciente, deixar o mais reto possível, e o paciente oferece resistência flexionando o joelho contra a sua mão ali, contra a mão do examinador. Então, quando a gente cita o termo meningismo, a gente fala da síndrome meningea por infecção fora do sistema nervoso central.
Em crianças e anciãos, líquido cefalorraquídeo é normal. Tá bom? Já a reação meníngia, eu cito quando há uma irritação da meninge mesmo, beleza? Houve ali uma contaminação por um agente infeccioso, seja por sangue, seja por substância de contraste, e houve essa reação meníngia, tá bom? Então é a irritação das meninges por agentes não infecciosos, beleza? Aqui não tem bactéria, aqui não tem vírus, não tem nada, beleza? Aqui houve aquela irritação da meninge por contato com sangue, seja num trauma, seja em algum outro evento, ou pela substância de contraste. O paciente tomou substância de contraste, tomou o contraste lá e deu reações, tá bom? E a meningite, já terminou com it, eu sei que é uma inflamação, eu sei que já houve um processo infeccioso aqui. Tranquilo? Apresentação segundo idades. Geralmente, alguns pacientes, eu tenho alguns sintomas clássicos de acordo com a idade deles, frente a essas afetações meníngeas. Então, geralmente, em adultos e crianças maiores, se apresenta muito febre, vômito, cefaleia, a rigidez de nuca, beleza? E muitas vezes você observa esses pacientes com esses sinais e sintomas que tiveram infecções respiratórias prévias, aquela pneumonia bacteriana mal curada. Um exemplo, tá bom? Já naquele paciente, na criança de 3 meses até 2 anos, no lactente ali, você observa febre, vômito, irritabilidade ou apatia. A criança está irritada, está apática, ela apresenta crises convulsivas, beleza? O choro dessa criança muitas vezes é aquele choro incontrolável, aquele choro ardido mesmo. Você vê que tem alguma coisa errada para essa criança estar chorando daquele jeito, beleza? E nessa criança, nesse pacientinho pequeno aqui, pode apresentar rigidez de nuca ou não. É mais comum não ter rigidez de nuca, tá? Mas você consegue observar um abombamento de fontanelas, beleza? As fontanelas estão um pouquinho inchadinhas. E já nos pacientes, nos anciãos, esses pacientes idosos, a gente observa esses sinais de inflamação meníngia de uma forma muito variável. Porque pode ter sinal e sintoma, tanto pode não ter. Tá? Tudo vai depender do teu paciente. Beleza? Vamos lá. Tudo vai depender do que aconteceu com o seu paciente, né? Vamos lá. Outra característica desse paciente: podem existir sintomas insidiosos como confusão e o próprio embotamento. Que parada é esse embotamento? Embotamento é quando o paciente tem um distúrbio que ele é definido pela falta de sensibilidade aos estímulos ou pela própria inércia intelectual, né? O paciente cursa com essa característica de inércia intelectual, parece que o paciente esqueceu tudo, tá bom? Vamos lá. E quais são as causas? Aqui estamos falando das causas de síndromes meníngeas. A própria meningite infecciosa, né? Aí entra de caráter agudo, subagudo, bacteriana, viral. Beleza? A própria infiltração da meninge por células neoplásicas. Aqui eu já estou falando de infiltrações primárias ou de metástase, o famoso câncer, né? Alguma metástase à distância aqui
que surgiu ali na meninge do paciente. O próprio sangue em contato com a meninge, né? Devido a uma hemorragia subaracnoide, o paciente cursa com a meningite de caráter químico. E a própria encefalite, que é a inflamação do tecido nervoso. Então há aquele inchaço cerebral, aquela emaciação do tecido nervoso e, consequentemente, tem ali uma distensão das meninges. E dentro das causas infecciosas, eu tenho algumas bactérias, alguns vírus específicos aqui, que são mais, que causam maiores, que a probabilidade é maior nessa síndrome meningea. Dentro da meningite bacteriana, então eu tenho meningococo, o pneumococo, o Haemophilus influenzae, alguns bacilos gram-negativos, streptococcus do grupo B, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e epidermides, o Mycoplasma pneumoniae, mas ainda o mais comum ainda acaba sendo o meningococo, tá? Se houve aquela infecção respiratória prévia, pode saber que às vezes há o Haemophilus influenzae ou o próprio pneumococo associado. Já se for meningite viral, aqui eu tenho os enterovírus, beleza? Os enterovírus eu não vou entrar com vocês aqui nessa família de enterovírus dentro da meningite viral, porque isso aqui é algo que vocês vão desenrolar de uma forma maior, de uma forma específica dentro da pediatria, beleza? Então você já sabe que meningite viral está em enterovírus associado, que é a família de enterovírus. O vírus da herpes, né? Herpes vírus. Às vezes você vê paciente cursando com síndrome meningea por herpes vírus. HIV. Vírus da parotidite. Ou também vírus da coriomeningite linfocitária. Beleza? Mas ainda o mais comum na meningite viral acaba-se sendo os enterovírus. Vamos lá. Dentro aqui eu tenho essas causas infecciosas, ainda falando, ela subdividida ainda. Como a meningite por espiroqueta. Aqui eu tenho o treponema pálido e a leptospira, as leptospiras. Dentro da parasitária, pode ser tanto ameba, pode ser tanto cisticercose, ou pode ser a estrongiloide. E eu tenho os focos infecciosos parameníngeos. O próprio nome fala parameníngeos, está circundando a meninge, não está ainda na meninge. Um abscesso cerebral, o abscesso epidural ou subdural. A própria mastoidite ou a sinusite também acaba se tornando um foco infeccioso de risco para uma síndrome meningea e a própria trombose venosa intracraniana. Também eu cito a encefalite viral, oriunda lá da endocardite bacteriana aguda com embolia cerebral. Então o paciente muitas vezes se observa que ele cursou com endocardite antes de apresentar aquela clínica. Beleza? Alguma dúvida até agora, gente? Ou tá de boa? Então, beleza. Vamos lá. Falando aqui ainda de algumas causas, citando agora as causas não infecciosas, a primeira delas que eu falo é a meningite de Mollaret, ou meningite de Mollaret, que é uma inflamação de caráter recorrente, ou você pode falar também que é uma inflamação crônica dessas membranas, né?
Geralmente ela é de forma benigna, ela não é cancerosa, ela é uma meningite asséptica, tranquilo? Não tem infecção, não tem vírus, não tem bactéria, beleza? Então você cita essa meningite dentro das causas não infecciosas, beleza? Vamos lá. Ainda dentro dessas causas não infecciosas, a meningite por drogas, meningite química, tá? Que a gente citou, o próprio contato com hemácia, com o sangue, né? A neoplasia primária, a metástase, os cistos epidermoides nas meninges, né? Essa enfermidade que tem um nome bem exótico, que a gente fala de enfermidade de Behçet, enfermidade de Behçet, ou posso chamar de síndrome de Behçet, que é um transtorno que causa essa inflamação dos vasos sanguíneos em todo o corpo, beleza? Não é só lá na meninge que causa problema, mas acaba que acarreta sintomas meníngeos também. Aqui eu tenho diversos sintomas dessa enfermidade, como erupções cutâneas, inflamações nos olhos, né? Feridas em órgãos genitais, feridas na boca. E geralmente essa enfermidade é uma enfermidade oriunda do sistema imunológico do corpo. Acaba sendo então um distúrbio autoimune, uma enfermidade autoimune. Outra doença é a doença de Vogt-Koyanagi-Arada. Essa doença de Vogt-Koyanagi-Arada, ela é uma síndrome. Deixa eu lembrar o termo aqui agora. Uveomeningoencefálica. É uma doença que ela tem uma particularidade em atingir órgãos ou tecidos que contém melanócito, né? Então tudo que contém melanócito vai afetar. Então vai afetar meninge, tem melanócito, vai afetar pele, vai afetar olho, beleza? Ouvido interno também, principalmente a cóclea, falando do aparelho vestibular, beleza? Então são características dessa enfermidade. Outra enfermidade, a sarcoidose, que a gente já comentou lá atrás. O lúpus, famoso lúpus, hemorragia meningea. Essa hemorragia, ela pode ser, lembra? Subdural, embaixo da dura madre, subaracnoide, embaixo da aracnoide, ou epidural, beleza? Leucoencefalite hemorrágica aguda também, ou o próprio meningismo, né? Aqui a gente já fala daquela síndrome de delírio, aquelas patologias que o paciente cursa com essa sintomatologia de delírio. Alguma dúvida, gente? De boa? Tranquilo, né? Questão de palavrão que você falou aí, doutor. Ai, ai. Bom, vamos lá então. Como diz o outro, segue o baile. Alterações do líquido cefalorraquídeo. A gente fala da formação do líquido cefalorraquídeo. Ocorre em torno de 21 a 22 ml por hora, ou aproximadamente meio litro por dia, a capacidade de formação.
né? Então, na sua totalidade, ele se renova de 4 a 5 vezes por dia. Há essa troca, esse renovo do líquido cefalorraquídeo. Falando ainda de circulação, eu falo dos plexos coroides, nos ventrículos laterais, esse líquido cefalorraquídeo ele tende a percorrer por baixo do terceiro ventrículo. Estou falando só para dar uma recapitulada, tá? Essa parte aqui eu não vou cobrar de vocês não. Ali pelo aqueduto de Silvio ao quarto ventrículo, né? E pelos forames intermédios ali, forame de Magende. E também nesses forames laterais, nos espaços subaracnoides, e se absorve através das velocidades aracnoides. Especificamente pelos corpos de Paccioni. Beleza? Vamos lá. Características do líquido cefalorraquídeo. O aspecto dele, quando você vê, é um líquido transparente, brilhante. Né? É um líquido transparente, muito brilhoso, tá? Cristal de roca mesmo. É um líquido transparente, igual água mesmo, mas só que é muito brilhante. Beleza? Pressão, aproximadamente de 10 a 20 centímetros de água. A pressão desse líquido cefalorraquídeo, percorrendo ali. Tem um volume total ali de 150 ml ao todo, né? Dentro do ventrículo fica de 20 a 30. E o índice de produção aproximadamente de 500 ml, ali ocorrendo aquela troca. Produz ali de 80 a 90% dos plexos coroides e esses 10 a 20 no parênquima epêndimo. Beleza? Vamos lá. Componentes. O que compõe o líquido cefalorraquídeo? Albumina. Beleza? Uma ligeira quantidade de células. Linfócitos, monócitos também. Glicose, aproximadamente de 40 a 80 miligramas por decilitro. Aqui você tem que saber, pelo menos esse valor de glicose, para quando você for fazer uma punção de líquido cefalorraquídeo, você saber se está normal ou se está muito baixa. Proteína em torno de 12 a 60 miligramas por decilitro. Esse valor pode variar ligeiramente dependendo da bibliografia que você for usar. Beleza? E a eletroforese proteica. Pré-albumina de 2 a 7%, albumina de 56 a 76%. Aí nós temos a globulina alfa 1 e alfa 2 que vai estar presente lá, que varia de 2 a 7%, de 4 a 12%. Falou da alfa, vai vir a beta, beta de 8 a 18% e a gama de 3 a 12%. E a xantocromia negativa. O líquido de aspecto xantocrômico é aquele líquido que você vai ver que parece que houve hemorragia, tem umas espécies de estria de sangue, alguma coisa assim. Beleza? Pressão de abertura, falando ali do líquido cefalorraquídeo, a esse nível de aspiração. Pode ser de 10 a 100 milímetros de água em crianças pequenas. Nesses pacientes maiores, de 60 a 200, nos pacientes maiores de 8 anos. Já no paciente obeso, pode chegar acima de 250 milímetros de água, tá? Para eu falar que o paciente tem uma hipotensão intracraniana, eu estou falando de um valor menor de 60. Estou falando do paciente já adulto. E a hipertensão intracraniana, quando o neuro instalar um catéter de monitorização, né? Um catéter de pique, de pressão intracraniana, e você bater lá, ver o valor de maior 250 milímetros de água, você sabe que esse paciente está em hipertensão intracraniana. Beleza? Então o termo hipertensão intracraniana é a pressão maior de 250 milímetros de água. Ok? Vamos lá. Normal, cristalino, xantocromia, coloração amarela, rosada ou laranja. Vai depender. Beleza? Geralmente ocorre uma degradação
tanto de proteína, tanto de proteína de glicose de algumas células. Então você tem um aumento proteico, tá? Por isso que você pede essa eletroforese proteica no seu paciente. Beleza? Vamos lá. Falando da coloração amarela, né? Quando eu tenho ruptura de algum plexo de reabsorção, ou o próprio paciente que está hiperbilirrubinêmico, excesso de bilirrubina, tá bom? Aumento proteico. Essa é a maior característica, aumento proteico, tá bom? Coloração amarela, se quiser anotar, fica aí na prova, a coloração amarela do líquido cefalorraquídeo. Se tiver lá aumento proteico, é pela maior incidência, tá bom? Vamos ver aqui um negócio aqui, ó. Na eletroforese proteica, a xantocromia tem que ser negativa, porque o líquido tem que ser transparente. Beleza? Hipercarotinemia. Hipercarotinemia. Isso é característica para um líquido laranja. Beleza? O líquido tá laranja. Grava bem isso daí. Líquido laranja é hipercarotinemia. O que é esse termo, doutor? Hã? O que é hipercarotinemia? Hipercarotinemia, vamos lá. Falar para você o termo sem estar associado a outra coisa. É o paciente que come a elevação de melanina no corpo. Falando o termo técnico, sem associar nada. É elevação dos níveis de melanina no corpo. Isso é hipercarotinemia. Não, ok. Beleza? Ou quando o paciente come muito alimento com beta-caroteno. Né? Só que aí o paciente que come muito alimento com beta-caroteno já vai aparecer na pele. Aquele cara mais laranjado. Vamos lá. E o líquido rosado. Eu falo presença de hemácia, presença de glóbulo rojo. O líquido laranja também pode ser ruptura de glóbulo vermelho, tá? Mas na maioria das vezes vai ser pela hipercarotinemia. E também quando o líquido for verde, ou pode ser porque está verde porque tem muito pus, né, presença de pus, de exudato, ou hiperbilirrubinemia, excesso de bilirrubina. O excesso de bilirrubina pode ser tanto amarelo ou pode ser tanto verde. Mas quando você vê o líquido de caráter amarelo e lá no restante do teu laboratório vir que tem uma proteína acima de 150 e presença de glóbulo vermelho, presença de hemácia, tá? Amarelo. Se veio presença exudativa, se veio pus, bateu lá, fez a sua bioquímica, fez seu cultivo, você coletou um líquido verde, provavelmente vai ser já um líquido de caráter exudativo. Beleza? Não vou entrar com vocês em contagem celular, nem nesses níveis.
Beleza? Outra patologia que eu quero falar com vocês, para entrar agora, pra gente finalizar. Então, ó, não precisa focar. Foca só nas características, tá? Não precisa focar em contagem celular, que aí vai ficar para clínica médica. Não precisa focar em nível de proteína, nem nível de glicose. E nem essas trocas, esses câmbios a gente falou um pouco ali atrás. Para a parte semiológica é o suficiente, beleza? E aí vocês retornam aqui na parte de hidrocefalia. Tranquilo? Alguma dúvida, doutores? Tá de boa? Beleza. Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Na hidrocefalia, como definição, é você falar que houve alteração da circulação e reabsorção de líquido cefalorraquídeo. Houve uma acumulação excessiva de líquido cefalorraquídeo nos ventrículos, esses ventrículos cerebrais são dilatados e há uma má reabsorção. Então há esse acúmulo de líquido cefalorraquídeo, tá? Então a produção de líquido cefalorraquídeo acaba-se ali que o próprio líquido é uma mistura de secreção do plexo coroide e de fluido intersticial derivado desses capilares parenquimais e de alguns processos metabólicos celulares, né? Nas condições normais, 60% do líquido cefalorraquídeo é produzido pelo plexo coroide e 40% extracoroidal, que são esses fluidos intersticiais, oriundos de processo metabólico, tá? Essa absorção do líquido cefalorraquídeo acontece em granulações aracnoides, tá bom? O próprio movimento da água e absorção desses solutos também, a drenagem lineal, a pressão. Quando começa a falhar essa absorção do líquido cefalorraquídeo, principalmente falando dessas velocidades aracnoides, você começa a ter esse acúmulo excessivo de líquido cefalorraquídeo. Beleza? Então, fisiopatologicamente, pode ser tanto porque está tendo uma produção excessiva, está produzindo demais, ou está aumentando a resistência da circulação, está circulando pouco, ou aumenta a resistência à absorção, porque houve um aumento da pressão venosa. Como assim? Está absorvendo pouco. Beleza? Primeiro, citando a hiperprodução de líquido cefalorraquídeo, né? Então você vê os espaços interventriculares, os ventrículos todos cheios, dilatados, né? O próprio obstáculo à circulação, né? Tá circulando pouco líquido. Por que está circulando? Porque houve uma má formação nessas vias, estenosou um aqueduto, ou malformou uma formação de chiari, né? Lesões expansivas que originam uma compressão intrínseca ou extrínseca das vias de circulação do líquido cefalorraquídeo, próprio tumor, quiste, hematoma, etc. Nós víamos muito, uma época, nas pacientes gestantes que tiveram zika e chikungunya, né? O bebê nascia hidrocefálico. Processo inflamatório hemorrágico ou infeccioso que leva a fibrose, uma fibrose sobre a via de circulação. Beleza? Então você vê o ventrículo cheio, o ventrículo está estufado, cheio de líquido, não está tendo uma boa circulação, tampouco uma reabsorção.
tá bom? Se observa muito líquido dentro do ventrículo na tomografia. A própria pressão venosa sinusal, né? Você tem ali como consequência o aumento da pressão das veias corticais, então aumenta o volume vascular dentro do crânio, beleza? Começa a sobrar demais sangue na circulação venosa. A circulação venosa a gente sabe que ela é mais extasiada, então começa a ter aquele desequilíbrio hidrostático, fuga de plasma, então vai demaciar o parênquima cerebral, tá bom? O aumento da pressão intracraniana até níveis suficientes para manter a circulação de líquido contra essa pressão venosa anormalmente alta. Então, de uma forma ou outra, tenta-se compensar esse aumento da pressão venosa, mas não consegue, tá? Porque está extasiada a circulação. E as consequências. Falando ali a nível de epêndimo, de substância branca em mielina, há câmbios em hidrocefalia aguda também, a destruição de mielina, acaba-se que há uma degeneração de bainha de mielina também e uma má condutividade elétrica interneuronal, beleza? Então você começa a ver aqueles pacientes cursando com episódios de demência associado a essa hidrocefalia, tá? Mecanismo de dano cerebral, nós temos distorções físicas, fatores vasculares, a gente já citou até atrás também, que entra alterações do ambiente celular ou modificação ou reversibilidade desses câmbios. Causas pré-natais. 4 tipos. Agenesia total ou parcial do aqueduto, má formação. Aqueduto reemplazado por vários canalículos, então há uma má circulação por uma hiperdrenagem ali. Ou o aqueduto foi tapado por um septo ependimário. Houve uma obstrução por esse septo. E as causas pós-natais. Certo? Causas pós-natais já entram outros fatores que a gente fala também, entre genéticos, alguns fatores hereditários que não vão entrar ali nas causas pré-natais. Beleza? Vamos lá. Etiologia no adulto. 40 a 60% dos pacientes com hidrocefalia crônica do adulto se identifica a causa. Algumas causas podem ser tanto congênitas, que aparecem depois, ou adquiridas, beleza? A própria hipertensão sistêmica arterial, tranquilo? Tumores, meningites, trauma de crânio, tá bom? Cirurgias, estenose do aqueduto, entre outras causas. Classificação funcional. Eu tenho a causa obstrutiva, comunicante. A não comunicante, que é obstrutiva, é quando você tem o bloqueio daquelas granulações aracnoides, né? Você vê um crescimento ventricular proximal ao bloqueio. Então o bloqueio tá, o ventrículo que onde está perto desse bloqueio está mais dilatado, está mais cheio. E quando é comunicante, você tem uma circulação de líquido cefalorraquídeo bloqueada a nível das granulações aracnoides, né? Só que aqui é de outro caráter, de caráter comunicante, não tem aquele crescimento específico próximo ao bloqueio. E as classificações clínicas no paciente adulto, né, em caráter crônico, são transtornos motores, transtornos da marcha, deterioração psicointelectual e a deficiência de controle de esfíncter. Então é o paciente que tem que ter um cuidado mais bem elaborado, um paciente que precisa
de uma estrutura melhor de cuidado de convalescência. Beleza, doutores? Beleza.